de número 12. A palavra do Senhor diz aqui: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, Jesus disse que ele é a luz do mundo. E quem segue a ele nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é seguir a Jesus? De acordo com o próprio Cristo, em Mateus 16, a partir do versículo 24, ele diz que o seguir a ele é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Quando ele falou com aquele jovem rico, ele fez uma pergunta, né? O jovem rico chegou a Jesus e falou assim: mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus falou assim: guarde os mandamentos. Aí ele disse: Senhor, eu faço aí. Já desde menino eu pratico essas coisas. O que me falta? Aí Jesus falou assim: bom, se você quer ser perfeito, vou te dar uma dica. Vou te falar agora o que você precisa fazer. Pega tudo que você tem, vai lá, vende. Depois você pega aquele dinheiro que você conseguiu com tudo que era seu que você vendeu, leva para os pobres, entrega para eles. Depois você vem e me segue. E você vai ter uma grande recompensa nos céus. Você vai ter uma riqueza nos céus. Aí o jovem rico parou, pensou e disse: vixe, mano, não, tá muito pesado isso aí. Não dá pra mim não. Eu não vou conseguir abrir mão de tudo que eu tenho. Rapaz, deixa eu pensar aqui. Minha cama, como ela é confortável. Aquele lençol eu paguei muito caro. Aqueles enfeites, tudo que eu botei lá. Aquele rack tão bonito. Um sofá tão caro. Naquele tempo não existia rack, né, mas eu só tô aqui. Mas tinha... Porque aquele cara era muito rico, né? E aí, ele virou as costas e foi embora, né? Desprezou Jesus pelo apego que ele tinha às suas riquezas. E o que aconteceu? Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, vocês viram isso tudo aqui, né? Deixa eu dar uma lição para vocês. Deixa eu dizer uma coisa em relação a isso que aconteceu. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, Jesus ele fala aqui em João, no capítulo 8, versículo 12: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba que Jesus ele diz que aquele que o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa pessoa que segue Jesus nunca vai andar em trevas e ela terá a luz da vida. É a luz que o guia, a luz da vida que essa pessoa terá, ou seja, essa luz estará nela. Mas como eu disse, né, qual é a condição? O que é seguir a Jesus? É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz ela representa o sacrifício. Negar a si mesmo representa a renúncia. E será que nós estamos dispostos a renunciar o nosso eu? Será que nós realmente nos preocupamos com a causa de Jesus, com o reino de Jesus? Será que nós temos interesse pelos interesses de Jesus, como Filipenses 2, 21 nos ensina? Ou será que nós estamos apegados, com o coração colocado nessas coisas e fazemos essas coisas no nosso tesouro? Será que nossa vida é mais importante do que a morte de Cristo na cruz? Será que nós não estamos prontos para tomar a nossa cruz e segui-lo? Porque ele disse: quem me segue nunca andará em trevas. É quem segue a Cristo, esse nunca andará em trevas. Se seguimos a Cristo, não estamos em trevas, mas se seguimos a nós, se olhamos para Jesus através de nós, então nós estamos perdidos. Porque a verdade é que nós devemos olhar para nós através de Jesus. Não é engano, gente. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E muitas pessoas têm sido ensinadas assim, dessa maneira, a olhar para Jesus através de você. Tem muitas canções aí, né, que se chamam louvores, mas só entronizam o eu do homem, só centralizam o eu do homem. Para pensar. E nós não devemos olhar para Jesus através de nós, devemos olhar, como eu acabei de falar, né? Se você olha para Jesus através de você,
Você não consegue ver Jesus como Jesus realmente é. Mas se você olha para você através de Jesus, então você consegue perceber o quão você está aflito, o quanto você está perdido e o quanto você precisa de Cristo. O quanto necessariamente, loucamente você precisa de Jesus. Porque você consegue ver através dele. Ele mostra você. Mas quando você olha para ele através de você, não. Você diz, Jesus é bom. Oxe, é tão bom se ver a Jesus, ó. Nós faz isso, nós faz aquilo outro. E a obra de Deus, e agrada ao Senhor, e é tão bom, e tal, e tudo mais. E você se conforma com essa religiosidade. Você se coloca nessa bolha de religiosidade, conformismo, aquilo que você faz, porque você está olhando para Jesus através de você. Mas no dia em que você olhar para você mesmo, assim, ó, parar para se reconhecer, se aceitar na sua realidade, através de Jesus, então você vai ver a verdade terrível, que é quão perdido nós estamos sem Jesus. E foi justamente isso que aquele cara lá ele é nosso mano agora, né? Ele é nosso brother, nosso irmão, porque até aquele momento ali, enquanto ele estava lá crucificado e tal, ele estava perdido, né? Mas naquele momento, quando ele olhou para Jesus, gente, olha que maravilhoso, ele olhou para Jesus e ele olhou para ele mesmo através de Cristo. Com certeza aquele cara, ele também havia recebido uma educação religiosa, com certeza aquele cara tinha ouvido falar sobre o Messias, com certeza ele cria. O que tinha acontecido? O que tinha acontecido era que ele tinha sido influenciado, ele tinha sido enganado pelo pecado, pelo diabo, e ele tinha caído na cilada da criminalidade, e aí se tornou um malfeitor. E ali ele estava pagando pelos crimes que ele tinha cometido. Mas veja só que coisa mais linda. Ele olhou para Jesus e ele se viu através de Jesus. E ele disse, cara, ele é o Salvador. O Espírito Santo, eu tenho certeza que foi um toque do Senhor ali no coração dele. Ele abriu os olhos e ele disse, ele é ele. E aí olha só que palavra ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Mas antes disso, né, ele está falando lá, repreendendo aquele outro, porque aquele outro começa a dizer, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti, a nós, não sei o quê. Aí ele fala, né, rapaz, você tá louco, é? Ó que expressão maravilhosa, ele fala, você não teme a Deus? Vê só, gente, um ladrão, o cara é malfeitor, mas como eu disse antes, né, eu acredito que ele tenha recebido alguma educação religiosa, né, até porque também era daquele povo e também acreditava no Messias. E aí eles, cara, você não teme a Deus, não? A gente está recebendo o merecimento das nossas ações, mas esse daí, ele não tem culpa de nada, não. Esse aí, ele é um justo, ele é um inocente. Estão fazendo errado com ele, ó. Ele não merece não, isso não, a gente merece, mas ele não merece. Aí falou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Aí Jesus falou o que para ele? Aí Jesus disse o quê? Em verdade, eu digo a você que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. E aquele cara, ele foi salvo. Ele subiu, porque ele reconheceu, ele olhou para ele através de Jesus e viu que sem o Messias, sem o Salvador, ele estava perdido. E ele creu que ele, aquele que estava ali, ele era o Salvador. E porque ele creu, ele recebeu a salvação. É o que nós todos os dias precisamos fazer. Todos os dias, de glória em glória, né? A palavra do Senhor fala em Filipenses 2, que Deus ele está agindo. Filipenses 1,6 fala que a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Filipenses 2,13 diz que é ele quem opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Gente, ele todos os dias está trabalhando em nós, operando em nossas vidas. Então, o seguir a Jesus é você olhar para você através de Jesus, porque é só assim que você vai se encontrar e vai ser só dessa maneira que você vai conseguir negar a você mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Enquanto
os discípulos ainda não tinham se encontrado, enquanto os discípulos ainda não tinham sido tocados, eles não haviam recebido o que Jesus tinha para a vida deles. Mas a partir do momento que Jesus, ele chegou até Pedro ali, ele chegou até João, e ele tocou, ele tomou na vida deles, ele fez uma mudança, ele fez uma transformação na vida deles. E foi essa transformação, como a gente vê em Atos, no capítulo 2. Então, aqui em Mateus capítulo 5, a palavra do Senhor, ela conclui no versículo 16, falando que nós somos a luz desse mundo. Versículo 14, do 14 ao 16. E não se pode, ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, a coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Como eu falei antes, o seu propósito. Você tem um propósito e você foi chamado com esse propósito. E é esse o propósito que é o seu lugar apropriado, que é a sua maneira como Deus te chamou para você fazer, para você ser e para você viver. E aí o versículo 16 ele conclui dizendo assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a sua luz, ou seja, faça assim como Jesus, ele te ensinou, ele te chamou e te designou e tem preparado a cada dia para você fazer. Guarde essa mensagem, reflita sobre cada uma dessas palavras no seu devocional com Deus, o que Deus ele tem para as suas vidas, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.